tarde, terceirão, tudo bem com vocês, alunos? Bom, para quem está em casa aí, assistindo as nossas aulas, eu sou a professora Aline, vou trabalhar agora a redação com vocês, tá? Então, vamos dar continuidade à nossa apostila ali no livro de atividades na página 31, né? Vocês fizeram com a professora Vanessa, então vamos continuar daqui. Então, ali na página 31, 32 e 33, nós temos alguns textos. E sobre esses textos, nós temos algumas perguntas ali na página 33, tá? Então, vamos primeiro fazer aqui a leitura da proposta 3, né? Uma proposta retirada da FUVEST. Texto 1. A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais, e então essa finalidade deve ser o bem do homem. Vamos mais para frente aqui. Agora nós temos o texto 2. O termo idiota aparece em comentários indignados cada vez mais frequentes no Brasil, como política é coisa de idiota. O que podemos constatar é que acabou se invertendo o conceito original de idiota, pois a palavra idiotes, em grego, significa aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. Talvez devêssemos retomar esse conceito de idiota como aquele que vive fechado dentro de si e só se interessa pela vida no âmbito pessoal. Sua expressão generalizada é: não me meto em política. E agora o texto 3. Filhos da época. Somos filhos da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas diurnas e noturnas são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Agora o texto 4. As instituições políticas vigentes, por exemplo, partidos políticos, parlamentos, governos, vivem hoje em um processo de abandono ou diminuição do seu papel de criadoras de agenda de questões e opções relevantes e também do seu papel de propositoras de doutrinas, o que não significa que se amplia a liberdade de opção individual. Significa apenas que essas funções estão sendo decididamente transferidas das instituições políticas, isto é, eleitas e, em princípio, controladas, para forças essencialmente não políticas, primordialmente as do mercado financeiro e do consumo. A agenda de opções mais importantes dificilmente pode ser construída politicamente nas atuais condições. Assim esvaziada, a política perde interesse. E o texto 5 é uma tirinha. Então, deixa eu só voltar aqui. Mundo monstro. O que você acha da atual conjuntura política do país? Sou apolítico, sou ignorante. A volta do homem legenda. Então, aqui nós temos esses textos que nós lemos, né? O texto, os cinco textos, perdão, eles tratam de um mesmo tema, né? Que é a política. Então, vamos fazer a leitura aqui da continuação. Os textos aqui reproduzidos falam de política, seja para enfatizar sua necessidade, seja para indicar suas limitações e impasses no mundo atual. Reflita sobre esses textos e redija uma dissertação em prosa na qual você discuta as ideias nele apresentadas, argumentando de modo a deixar claro o seu ponto de vista sobre o tema participação política. Indispensável ou superada? Vejam que os textos que nós lemos são textos apoiadores, tá? Eles servem para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema. Mas o que vocês devem escrever é sobre a participação política. Ela é indispensável ou superada? Antes de vocês escreverem a redação, né, vamos primeiro fazer o planejamento, tá? Vamos primeiro
analisar esses textos. Aqui, o texto 1, ó, questão número 1. O texto 1 indica um posicionamento e um argumento de autoridade importantes. Explique-os. Então, o posicionamento, diz respeito à participação política como sendo fundamental na vida da sociedade, né? Já que, de acordo com o filósofo Aristóteles, a política é a mais importante das ciências. Então, né, ele falou ali do Aristóteles, então é ele que é uma autoridade importante nesse assunto. Então, o argumento de autoridade vem de Aristóteles, reconhecidamente um dos mais importantes filósofos de toda a história. Tá? Se a gente voltar ali no texto 1, vocês vão perceber, né, se vocês até quiserem pegar, ele fala, né, a ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política. E quem fala isso, né, a gente tem ali embaixo que é o Aristóteles. Então, é ele que é a autoridade que dá esse argumento aí para nós. O texto número 2, ó, exercício 2. O texto 2 traz a definição de uma palavra relacionando-a a um comportamento não político. De que maneira essa informação pode ser aproveitada em seu texto? Ali a gente viu que a definição é da palavra, né, a origem da palavra idiota, que tem origem grega, e ela está na alienação à política, né? Essa definição, ela diz respeito, né, que idiota é uma alienação à política. E todo idiota é todo aquele que olha apenas para si e se esquece da polis, ou seja, do social. E como que essa informação pode ser aproveitada dentro da redação de vocês? Pensem nisso, tá? E me respondam aí. Número 3. De que forma a definição de idiota do texto 2 se relaciona com o texto 3? O texto 3 ali, se a gente voltar e ver, ele mostra que qualquer pessoa, voluntariamente ou não, tem uma relação direta com a política, né? Porque seu passado, seu presente e o seu futuro são frutos de uma ação política ou uma ação na sociedade. Além disso, também o texto mostra que até a suposta abstinência do processo pode ser lida como uma forma de se fazer política. Assim, muito mais idiota seria aquele que pensasse estar livre da política em sua vida. Ou seja, a participação política é algo inerente ao ser humano, da qual a gente não consegue escapar, né? Não se pode escapar. Vamos lá agora para a questão número 4. Em que se baseia a falta de interesse político, de acordo com o sociólogo Bauman? Para ele, há um esvaziamento das instituições políticas eleitas para dirigir a política da sociedade. O filósofo, ele afirma que esse poder passou para o mercado financeiro e de consumo, o que gerou falta de interesse das pessoas pelas questões políticas. Tá? Número 5. De que forma o humor do texto 5 está relacionado com os demais textos da coletânea? Então, ali na tirinha, né? Quando o garoto diz ser apolítico, é chamado de ignorante, né? Ou de idiota. E percebe-se, então, uma clara relação com os textos 1 a 3 que a gente leu, né? Pois a tirinha parece defender que se interessar pela política é algo fundamental ao ser humano, tal como a gente consegue ler, seja implícita ou explicitamente nos demais textos. E aqui a número 6. Proponha uma tese relevante para ser defendida em sua redação. Aqui, então, vocês vão colocar a opinião de vocês sobre o tema. Lembrando que o tema é política, indispensável ou superada. Qual que é a tua tese sobre esse tema? Qual que é a sua opinião? Tá? Então, aqui é pessoal, tá? E a número 7. Apresente pelo menos 3 argumentos fundamentais para a defesa de sua tese que estejam presentes nos textos motivadores. Explique, ainda que brevemente, cada um deles.
Então, vocês podem usar aqui 3 argumentos para defender a sua tese que estejam nos textos. Por exemplo, ali, Aristóteles já declarava que a política é ciência que engloba a finalidade de outras ciências, porque se preocupa com as condições de desenvolvimento da polis. Né? Esse é só um exemplo. Vocês adicione mais 2 ou mais 3 aí argumentos para defender essa tese que vocês criaram aqui, tá? Depois disso, então, vocês vão fazer a redação de vocês. Lembrando, introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? E qualquer dúvida para quem está em casa, e qualquer dúvida é só me chamar que eu ajudo vocês.